Oiê, eu aqui pensando de novo. Ontem eu gravei um vídeo e falei mal do funcionalismo público. Não de todo mundo, mas de uma grande maioria. Falei e ontem algumas pessoas caíram de pau em cima de mim, principalmente no Facebook. Poucas pessoas acompanham o Facebook, né? Mas tem 2 pessoas que ficaram loucas comigo. Eu não sei onde é que está escrito que funcionário público não pode ser criticado. Isso aí é uma cultura que foi criada pela esquerda, que ser funcionário público, tu é sacrossanto. Tu fez aquela provinha lá, passou e aí tu acha que tu é o suprassumo. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Pelo contrário, os funcionários públicos são os mais incompetentes, porque eles são pessoas que não se atualizam. E como eu falei ontem, na sua grande maioria são pessoas que se acham grandes profissionais porque nunca são demitidos, porque nunca são realmente avaliados de verdade. Todo mundo sabe que as avaliações de desempenho dentro do funcionalismo público é falácia, é uma grande bobagem. É um negócio que não tem sentido nenhum e que não avalia nada com nada. Todo mundo sabe disso, mas as pessoas gostam de serem enganadas. Então eu quero dizer, falei do funcionalismo público e falo porque é verdade, porque eu tenho propriedade para falar. Eu tenho parentes próximos, hoje eu quero falar sobre educação. Eu tenho parentes muito próximos meus que são professores em escolas públicas, em escola infantil e escola de ensino fundamental. E a gente sabe o que acontece dentro das escolas. Também eu falo com propriedade, a maioria dos professores são incompetentes. Principalmente os professores mais jovens, que vêm aí de, sei lá, 10, 15 anos de formação. As crianças hoje não sabem nada. As crianças não sabem a tabuada. As crianças não sabem interpretar um texto. Os adolescentes são ignorantes, porque os professores só militam dentro de sala de aula. Eu sei de professor que chega na sala de aula numa 7ª série, imagina alunos de uma 7ª série e diz o seguinte: hoje leia um texto aí. Todo mundo com um Chromebook, eu acho que é esse o nome de um aparelho que a prefeitura ou o estado aí, não sei, deu para cada aluno, para cada professor. E aí o professor diz, leia um texto qualquer, que vocês, de livre escolha, e depois eu vou deixar vocês um pouquinho livre. Tem cabimento um professor de 7ª série dar uma aula desse nível? E é por isso que as crianças e os adolescentes não sabem nada. Porque o patrono da educação no Brasil é Paulo Freire. Paulo Freire. Quem conhece a história de Paulo Freire sabe por que a educação do Brasil está esta porcaria. E o mais absurdo é que as pessoas, tipo as pessoas que estavam me criticando no Facebook ontem, elas defendem esse tipo de coisa. Eu não sei se essas pessoas têm filhos, se elas... Eu não sei em que mundo elas vivem, elas devem viver em Nárnia, porque tudo que eu falei naquele vídeo de ontem é verdade e as pessoas sabem que é verdade. E essa questão da educação, todo mundo sabe, todo mundo comenta o quanto que as crianças não sabem nada. Tu pergunta para uma criança quanto é que é 5 vezes 6, quanto é que é 8 vezes 9, elas não sabem porque elas não podem mais decorar a tabuada. Esse método de ensino baseado no Paulo Freire é um absurdo. Outra coisa, as escolas elas têm sim toda uma estrutura para fazer um bom trabalho. Não é dinheiro que falta para a educação, é vergonha na cara dos professores e diretores de escolas públicas. E aí eu volto naquilo que eu falei ontem. Por que as coisas não funcionam? Porque simplesmente ninguém vai falar nada sobre um professor que dá uma aula tipo essa que eu falei agora. Ninguém vai falar nada. Agora, com os alunos ainda sem poder ter celular na sala de aula, piorou, porque se o professor disser a barbaridade que disser, ninguém vai nem saber. Então, é tão lógico que as coisas não deram certo. É tão lógico que esse sistema de educação que a esquerda implantou no Brasil não está dando certo.
Nós temos hoje jovens, adolescentes, jovens, adultos burros, ignorantes, não sabem. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar um texto. Dá um texto para um adolescente interpretar, ele não sabe. E aí as pessoas querem me convencer que a esquerda faz alguma coisa que preste por esse país. Vai para as universidades públicas. Assiste na Brasil Paralelo, o documentário que eles têm, que eles entraram dentro das universidades públicas no Brasil. O absurdo que é as universidades públicas no Brasil. Elas têm nome. Elas têm um status. Estudar, no nosso caso aqui, estudar na URGS, é um status. Mas é só um status. Eu não estou dizendo que tudo é ruim e que todos os professores são ruins. É evidentemente que não precisava nem dar esse tipo de explicação, mas é que para quem é ignorante, às vezes o óbvio tem que ser dito. É óbvio que não são todos os professores, óbvio que tem gente que trabalha e trabalha direito, mas a maioria não trabalha direito. Tanto é que quem é um microempresário, quem é um empresário que precisa de um funcionário, sabe do que eu estou falando. Tu não encontra gente competente, tu não encontra gente inteligente, tu não encontra gente que pensa fora da caixa. Tu encontra um monte de robozinho que quer fazer um concurso público e ficar o resto da vida naquela função, até porque ele sabe que ele não vai conseguir ganhar o que ele ganha no serviço público se ele for um funcionário de uma empresa privada, porque ele não tem capacidade. É isso que a esquerda está formando. É esses militantes que vão para a rua defender o Hamas, que vão para a rua queimar a bandeira de Israel, que vão para a rua falar de Palestina livre. Não conhece a história, não sabe nada. E dá pena das crianças, dá pena dos pais acharem que os seus filhos estão sendo formados na escola. Não, a escola está dizendo para eles que eles podem ser o que eles quiserem, que eles precisam ser livres, que eles precisam fazer o que der na telha. É isso que a escola está ensinando para os seus filhos, a escola pública, infelizmente. Então, é isso. A gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa saber que enquanto nós não tirarmos a esquerda do poder, e mesmo tirando a esquerda do poder, nós vamos ter um longo caminho pela frente para destruir tudo isso que a esquerda criou, que é um grande absurdo. Mas é importante que a gente tenha consciência do que o que nós estamos vivendo hoje é resultado dessa política nefasta do PT e da esquerda. E vocês que defendem o Lula, que defendem o PT, defendem corrupção, mentira, roubo e mais um monte de coisa. Então, continuem defendendo, só pensando no cargo de vocês, na função de vocês, no dinheiro de vocês, e assim ajudando a afundar o nosso país. É importante que a gente pense sobre isso.